Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia de vídeo novo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje vamos comentar sobre um tema bem importante. Hoje é dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E nós aqui no canal Desnudes não poderíamos deixar de falar esse assunto. Justamente esse dia existe para conscientizar as pessoas da importância da testagem, né, de se fazer os exames para descobrir se tem ou não o vírus HIV. Também a importância de a gente abordar o assunto com menor preconceito, né, visando aí a compreensão de que a AIDS não é uma doença contagiosa, né, que se você abraçar, se você beijar, se você sentar no mesmo vaso sanitário, se você usar a mesma toalha, você vai pegar o vírus. Então aqui a gente vem falar da importância, né, primeiro de conhecer a AIDS, saber o que é. Depois da prevenção. Então, nessa semana, nós vamos dar foco nesse assunto aqui no canal Desnudes. Uma das dúvidas que surge, que eu acho bem importante, é: a AIDS é a pior doença sexualmente transmissível que existe? Bom, se a gente parar para pensar que a AIDS é uma doença incurável, a gente poderia colocar como a pior. Porque a gente fala em sífilis, a gente fala em gonorreia, a gente fala em tricomoníase, a gente fala em várias outras, candidíase e várias outras doenças. Mas todas essas há um medicamento. Então, se a pessoa descobrir precocemente, ela pode se tratar e pode não ter mais sintomas, não avançar a doença. Já a AIDS, ela não tem cura. Então a pessoa, ela vai ter que tomar, né, fazer a descoberta e depois tomar os medicamentos, que é o coquetel, né, anti-HIV, para o resto da vida. Então, se a gente pensar em incurável, a AIDS é a pior doença. Mas nós temos que pensar o que também? Em questão de sintomas, né? Antigamente, se a gente parar para pensar lá nos anos 80, quando a AIDS começou a explodir, nossa, as pessoas morriam de AIDS. Então a gente tem vários cantores famosos, né? Cazuza, o Fred Mercury, né? Que morreram por causa do HIV, da doença, né? Da AIDS. Mas hoje o uso do coquetel, ele já ajuda muito, né, a pessoa minimizar os sintomas e ela ter uma vida longa, uma vida praticamente assim sem as sintomatologias severas como a da sífilis, por exemplo. Então, em termos de sintomas, em termos de progressão da doença, hoje a AIDS já não é o pior, graças aos avanços, né, da medicina, da biotecnologia, que permitem aí esses desenvolvimentos desses medicamentos, esse coquetel, né, que vai impedir o desenvolvimento do HIV. Já trabalhando isso, outra pergunta bem interessante é: ter HIV é a mesma coisa que ter AIDS? E não, né? Toda pessoa que tem AIDS é HIV positivo, mas nem todo HIV positivo desenvolve a doença. Isso está relacionado com uma série de situações, dentre elas um dos ciclos reprodutivos do vírus. O vírus ele pode ficar dentro da célula, internalizado, sem manifestar sintomas por muito tempo. Então a pessoa tem o vírus, mas ela não desenvolve a doença, tá? Já a pessoa que tem o vírus e desenvolve a doença, ela tem AIDS. Então lembrando que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, é uma doença que acomete o sistema imunológico. A pessoa fica sem as suas defesas. Os sintomas primários da AIDS, cerca de 3 a 6 semanas após o contágio, né, após o contato com o vírus, é um sintoma parecido com de um resfriado, uma gripe. Dores no corpo, náusea, uma febre baixa. Então, às vezes as pessoas não vão buscar ajuda, achando que é uma gripe. Mas depois de um certo tempo, o que acontece? Os sintomas vão aumentando e aí a gente tem perda de memória, a gente tem a redução da massa muscular, a falta de apetite e vários outros sintomas que resultam do acometimento do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico fica fragilizado. Por isso que ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Como não tem cura, tem o que a gente comentou, que é o coquetel, né? O coquetel é um conjunto de medicamentos que vão atuar na replicação do vírus. Então, na verdade, a ideia é que as pessoas tomem esse medicamento para que esses medicamentos, né, esse coquetel, para que ela minimize a proliferação, a replicação viral e, consequentemente, vai assim minimizando os sintomas também.
Ah, não podemos deixar de falar a importância de se fazer o teste. A gente sabe aí em 2019, um dos dados é que cerca de 900 mil pessoas tinham, né, a AIDS, mas cerca de 135 mil não sabiam que possuíam a doença, nem tampouco o vírus. Então, por isso que é muito importante a testagem, né? Teve uma relação desprecavida, né, sem camisinha, busca lá fazer o teste rápido. Ah, outras situações que a gente pode colocar. A AIDS só se pega através da relação sexual? Não, né? A AIDS ela também está relacionada à transfusão de sangue, hoje muito mais raro por causa da triagem que é feita antes da doação. Também por objetos pérfuro-cortantes, então compartilhamento, por exemplo, de seringas entre pessoas que usam drogas como a heroína, a cocaína diluída, por exemplo, né? Também temos a transmissão vertical, que é quando a mãe pode passar para o bebê. Então a gente tem uma série de formas de transmissão, mas a principal é através da relação sexual sem camisinha. E um número alto nas pessoas que têm a relação homossexual, né? Justamente porque a região anal, ela não tem a mesma elasticidade da vagina. Então ela acaba rompendo vasos sanguíneos e facilitando a entrada do vírus. Então, por isso que muitas vezes colocava-se como AIDS, é uma doença das pessoas, dos gays, e não tem nada a ver. Na verdade, é porque a relação anal, ela favorece a entrada do vírus. Poderia ser, né, um casal heterossexual tendo relação anal e a gente teria também a propagação do vírus da mesma forma. Então, para a gente ficar bem atento, né, a gente vai voltar a falar de prevenção, porque a única forma de prevenir a AIDS e outras DSTs, nós já falamos aqui, é a camisinha, e a gente volta a falar desse assunto, né, na quinta-feira. Então, lembrando que o símbolo da AIDS é aquele lacinho vermelho, e nós entramos então em dezembro vermelho, para nos conscientizarmos em relação à AIDS. Na quinta-feira eu volto e a gente fala mais sobre esse assunto. Um grande beijo e até mais. Não esqueça de se inscrever, já chegamos a 2 meses do canal Desnudes. Compartilhe, convide amigos para curtir a nossa página, para mandar seus e-mails com as suas dúvidas. Nós estamos aí tentando aumentar aí, atingir mais pessoas, que é a missão do canal Desnudes. Então, um grande beijo para vocês, até quinta-feira.